Você já se perguntou por que, mesmo cercado de coisas boas, ainda sente um vazio que insiste em te acompanhar? Já viveu momentos em que tudo parecia estar em ordem, mas por dentro, o coração estava cansado, desanimado, sem brilho? Existe uma diferença entre ter momentos felizes e viver com a verdadeira alegria. A felicidade pode até vir com uma boa notícia, com uma conquista ou com um elogio, mas ela é frágil. Desaparece tão rápido quanto chegou. Já a alegria duradoura, aquela que permanece mesmo quando tudo desaba, essa só pode vir de um lugar, da presença do Espírito Santo. Hoje, neste estudo, você vai descobrir um segredo espiritual poderoso, um princípio bíblico que não apenas vai te inspirar, mas te conduzir de volta à fonte da verdadeira alegria. Essa não é uma alegria qualquer, é aquela que os discípulos experimentaram mesmo sendo perseguidos, aquela que Paulo e Silas demonstraram enquanto estavam presos, aquela que Jesus carregava mesmo diante da cruz. E ela está disponível para você, agora mesmo. Mas antes de seguirmos, eu quero te convidar para orar comigo, porque sem o Espírito Santo, esse estudo será apenas palavras, mas com ele será transformação. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdias e fonte da verdadeira alegria, nós te pedimos que neste momento a tua presença invada cada lar, cada coração, cada ambiente onde este vídeo está sendo assistido, que não seja apenas mais um conteúdo, mas um encontro verdadeiro contigo. Espírito Santo, vem revelar a tua palavra com poder e profundidade. Abre nossos ouvidos espirituais, prepara o nosso coração como terra fértil para receber essa semente. Viva, tira toda distração, todo peso e nos conduz em paz pelo caminho da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E se você sentiu essa presença já começando a tocar o seu coração, respira fundo, porque o que está por vir vai aquecer sua alma como um fogo novo sendo reacendido. Agora que você já entendeu o que está em jogo, não apenas emoção, mas transformação, nós vamos mergulhar juntos nas Escrituras e descobrir, à luz da palavra, o que realmente significa viver com a alegria que vem do alto. Você está pronto? Então vamos para o próximo passo. Agora que seu coração está mais sensível à presença de Deus, nós vamos nos aprofundar nas Escrituras. E para isso, quero que você abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20, e a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe com atenção. Alegria está logo depois do amor. O apóstolo Paulo está revelando uma verdade espiritual poderosa. A alegria é resultado direto da presença ativa do Espírito Santo em nós. E o mais importante, ela não é algo que conquistamos com esforço humano, mas sim um fruto. Quando Paulo escreve aos cristãos da Galácia, ele está combatendo uma confusão perigosa. Muitos estavam tentando equilibrar a liberdade do Evangelho com práticas religiosas antigas, como circuncisão e obediência à lei mosaica, acreditando que isso traria mais santidade. Mas Paulo os corrige com firmeza. Ele diz que o verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é a obediência mecânica à lei, mas a evidência do fruto do Espírito. A alegria, nesse sentido, não é só um estado de espírito, é um sinal de que o Espírito habita em você. E o que é essa alegria? No texto original, no grego, a palavra usada é cara. Essa palavra está diretamente ligada à graça menos caris. Isso significa que a alegria do Espírito nasce da consciência da graça recebida. É a alegria de quem sabe que foi perdoado.
que foi aceito, que foi adotado por Deus. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da identidade espiritual que carregamos, uma alegria que resiste ao dia mau, que brilha na escuridão, que o permanece. Mesmo quando tudo parece ruir, é importante entender que essa alegria não é automática. Como qualquer fruto, ela precisa de tempo, cultivo, ambiente, certo? Se a alegria sumiu da sua vida, talvez seja um sinal de que algo está abafando o espírito em você. Mas Deus trouxe você até aqui hoje para reacender essa chama. Antes de irmos para o próximo capítulo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esse estudo já está edificando sua fé, dá uma olhada nos materiais bíblicos que deixamos aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar devocionais profundos, planos de leitura, ferramentas de estudo, tudo feito com muito zelo para te ajudar a mergulhar ainda mais na palavra. E o mais bonito, ao adquirir qualquer um desses materiais, você também ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos cristãos com excelência e unção. Clique no link na descrição e confira depois do estudo. Agora sim, com um coração mais iluminado e o entendimento mais claro sobre o que a alegria representa nas Escrituras, chegou a hora de irmos mais fundo ainda. No próximo capítulo, você vai entender por que essa alegria permanece mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Vamos continuar? Muitas pessoas acreditam que alegria e felicidade são sinônimos, mas na perspectiva bíblica, elas são absolutamente diferentes. A felicidade que o mundo oferece está atrelada ao momento, ao que acontece ao redor. Se tudo vai bem, o coração sorri. Se as contas estão pagas, o sorriso vem fácil. Mas se algo foge do controle, se as notícias não são boas, se alguém te decepciona, ou se algo não sai como o esperado, essa felicidade evapora. É como um balão cheio de ar, bonito por fora, mas frágil, sensível a qualquer espinho da vida. Agora, a alegria que vem do Espírito Santo é feita de outro material. Ela não é volátil, ela é firme, não está enraizada em circunstâncias, mas em convicções eternas. Vamos olhar para Paulo e Silas em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eles haviam sido presos injustamente, espancados, amarrados. Qualquer pessoa normal estaria desesperada, reclamando, mergulhada na autopiedade. Mas o que eles fizeram? À meia-noite começaram a orar e cantar louvores a Deus. Que tipo de pessoa canta dentro de uma prisão, com o corpo ferido e o futuro incerto? Pessoas que vivem cheias do Espírito. Pessoas cuja alegria não depende de como o dia começou, mas de quem está com elas no meio da noite. E quando essa alegria verdadeira se manifesta, ela impacta não só quem a possui, mas todos ao redor. Tanto que o carcereiro se converteu naquela noite. A alegria do Espírito é contagiante e transformadora. Outro exemplo poderoso está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse é o retrato mais claro da alegria, que transcende a lógica, a economia em ruínas, o campo seco, a esperança humana esgotada menos, mas a alma ainda exulta. Por quê? Porque essa alegria é fruto de relacionamento, não de recompensa. E agora eu quero que você reflita: em quais circunstâncias da sua vida você tem permitido que a alegria se esvazie? Talvez seja a perda de um emprego, uma enfermidade prolongada, um casamento em crise, ou até mesmo a ausência de respostas de Deus.
Mas hoje, a palavra está te dizendo que você não precisa mais esperar a vida melhorar para voltar a sorrir. Você pode experimentar a alegria do Espírito Santo ainda hoje, aí mesmo onde você está. Mas atenção, se você sente que essa alegria tem se apagado, isso não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você está sendo convidado a voltar para a fonte. E essa fonte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que muitas vezes tentamos cavar nossos próprios poços de satisfação, menos no entretenimento, no consumo, nas distracts, e ignoramos o rio de águas vivas que está bem ao nosso lado. Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água é o Espírito. E a alegria é um de seus frutos. No próximo capítulo, vamos conversar de forma bem prática. Como cultivar essa alegria todos os dias? Quais atitudes alimentam esse fruto e quais o sufocam? Fica comigo, porque você vai receber estratégias espirituais para nunca mais viver na escassez de alegria. Vamos continuar? Chegamos a um ponto essencial no nosso estudo: a transical do conhecimento para a prática. Muitos conhecem a palavra, muitos até a estudam com zelo, mas poucos são aqueles que a vivem de maneira constante e fiel. E aqui está o grande desafio da fé cristã: transformar cada ensinamento das Escrituras em ação concreta no nosso dia a dia. Não basta ler, ouvir ou concordar com a verdade. É preciso viver essa verdade. Jesus mesmo disse que aqueles que ouvem suas palavras e as praticam são como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vierem as chuvas e os ventos, e eles sempre vêm menos, essa casa não cairá, pois está firmada em algo sólido, eterno e imutável. Mas como podemos realmente viver a palavra de Deus? A resposta começa com um coração disposto. A Bíblia não é apenas um manual de regras. Ela é uma carta de amor de um pai que deseja nos guiar para uma vida plena, abundante e cheia de propósito. Viver a palavra começa com o desejo sincero de agradar a Deus mais do que agradar a si mesmo ou ao mundo. É uma entrega voluntária, uma renúncia à velha natureza e uma decisão diária de andar no Espírito. E sim, é um processo, um caminho de crescimento. Você pode tropeçar, você pode falhar, mas com um coração humilde e arrependido, Deus nos restaura e nos fortalece para continuar. A prática da palavra envolve pequenas decisões cotidianas, quando escolhemos perdoar em vez de guardar mágoas. Estamos vivendo a palavra quando escolhemos falar com gentileza, mesmo quando somos provocados. Estamos encarnando o ensino de Jesus quando escolhemos ser honestos, mesmo que isso nos custe algo. Estamos refletindo a luz do Evangelho. A fé verdadeira não é uma fé estagnada. Ela se move, ela atua, ela transforma realidades. E é nessa prática contínua que o Espírito Santo opera em nós, moldando nosso caráter à semelhança de Cristo. Outro ponto fundamental aqui é o entendimento de que viver a palavra não depende apenas da nossa força, mas do auxílio constante do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos dá discernimento espiritual, sabedoria para as decisões e forças para resistir às tentações. A caminhada cristã não é feita na carne, mas no Espírito. Por isso, a vida de oração, a leitura diária da Bíblia e a comunhão com outros irmãos são pilares que sustentam esse viver diário. Sozinho, você pode até tentar, mas logo vai perceber que a jornada é pesada demais. Com Cristo, tudo se torna possível. E com irmãos ao seu lado, a caminhada se torna mais leve. É importante também entendermos que viver a palavra não significa viver sem erros. Pelo contrário,
significa reconhecer os erros com humildade, pedir perdão, levantar e seguir em frente. A graça de Deus não é uma permissão para o pecado, mas uma ponte que nos reconecta com Ele, mesmo quando falhamos. O viver cristão é marcado por uma constante busca de santidade, mas também por um coração quebrantado diante de Deus. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta em todas elas. Não importa onde você esteja hoje, ou o que o importa, é sua disposição de recomeçar, de realinhar sua vida com os princípios do reino. E sabe, o que é lindo nesse processo todo é que quando começamos a viver a palavra, nosso ambiente muda, nossas palavras mudam, nosso olhar muda, nossas decisões passam a ser guiadas por valores eternos. Pessoas ao nosso redor percebem, elas sentem algo diferente. E muitas vezes, antes mesmo que você pregue, sua vida já está sendo uma pregação viva. O testemunho é uma das armas mais poderosas que um cristão pode ter. Uma vida coerente com o que se prega tem mais força do que 1000 palavras. E é isso que o mundo precisa ver. Cristãos que vivem o que pregam, que amam como Jesus, que perdoam como Jesus, que servem como Jesus. Agora, para viver tudo isso, precisamos de uma decisão: abrir mão do controle e deixar que Cristo seja o Senhor absoluto de nossas vidas. Isso significa confiar mesmo quando não entendemos, obedecer mesmo quando dói, esperar mesmo quando parece que nada está acontecendo. E essa fé prática é construída aos poucos. Comece hoje com pequenas atitudes. Ore antes de tomar decisões. Leia a palavra antes de começar o dia. Escolha agir com bondade mesmo quando ninguém está vendo. E quando errar, não desanime. Volte-se a Deus com sinceridade. Ele é paciente. Ele é longânimo. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Para finalizar este capítulo, quero te convidar a fazer uma oração de entrega prática. Uma oração para que Deus te capacite a viver tudo o que Ele tem te ensinado até aqui. Senhor, meu Deus, Pai de amor e de misericórdia, hoje eu reconheço que preciso mais do que conhecimento. Preciso transformação. Ajuda-me a viver Tua palavra em cada detalhe da minha vida. Que meu coração esteja aberto, que minha mente esteja cativa a Ti e que minhas ações reflitam a Tua vontade. Espírito Santo, guia meus passos, ilumina meu caminho, corrige-me com amor e fortalece-me com Teu poder. Eu não quero ser apenas ouvinte, mas praticante da Tua verdade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora que mergulhamos na palavra e entendemos o valor de viver o que aprendemos, quero conduzir você a um momento especial, a oração final deste estudo, onde convidaremos o Espírito Santo a agir poderosamente no seu coração. Esta oração não é apenas palavras ditas ao vento. É um diálogo sincero entre você e Deus. Um momento de entrega, de cura e de renovação. Prepare-se para se abrir totalmente, para ser tocado de forma profunda, para sentir o mover de Deus transformando sua alma. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, hoje nos achegamos diante de Ti com humildade e reverência. Reconhecemos que muitas vezes temos buscado alegria em fontes erradas, menos nas coisas passageiras, nas opiniões dos outros, nas circunstâncias que nos cercam. Mas Tu és a fonte inesgotável da verdadeira alegria. Senhor, nós confessamos que falhamos em confiar plenamente em Ti, que nossa fé vacilou, que nossos corações se tornaram cansados e que a alegria que prometeste parece distante. Porém, aqui estamos, entregando a Ti nossas dores, nossas frustrações, nossos medos e nossas dúvidas. Pai, hoje clamamos por um renovo no Espírito. Vem, Espírito Santo,
Derrama sobre nós a tua unção restauradora. Toca cada ferida invisível que carregamos, cada tristeza escondida, cada vazio que insiste em morar dentro do peito. Que a alegria que vem do alto substitua a tristeza. Que o consolo de Deus abrace cada coração abatido. Que a luz divina dissipe as trevas que tentam nos sufocar. Nós proclamamos, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que ela seja o combustível que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Que, mesmo nas provações, possamos cantar louvores, sabendo que Tu estás conosco, que não nos abandonas, que o Teu amor é fiel e inabalável, que a presença do Espírito Santo seja uma fonte contínua de paz, esperança e alegria. Pai amado, intercedemos agora por todos que se sentem desanimados, cansados, sem forças para continuar. Que este momento seja para eles uma porta aberta para a renovação. Que as palavras aqui ditas possam alcançar almas sedentas e seduzir corações a voltarem para Ti. Que a alegria, fruto do Espírito, floresça abundantemente em suas vidas, curando feridas, restaurando sonhos e reacendendo o fogo da fé. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, confiantes de que não estamos sozinhos. Que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça e do Teu poder. Que possamos, a cada dia, florescer no Espírito, produzindo frutos de amor, alegria, paz e todas as virtudes que refletem o Teu caráter. Ensina-nos a depender totalmente de Ti, a buscar-Te em oração constante, a ouvir a Tua voz e a obedecer fielmente. Nesta entrega, declaramos que queremos viver para a glória do Teu nome. Que nossas palavras, ações e pensamentos sejam moldados pela Tua verdade. Que, mesmo quando enfrentarmos dificuldades, mantenhamos o olhar fixo em Ti, confiando que tens o melhor para nós. Que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar, fortalecer e transformar, hoje e sempre. Que a alegria do Senhor seja nossa força inabalável e nossa luz constante. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, nós oramos e agradecemos. Amém. Este é um momento sagrado, onde sua alma pode encontrar descanso e renovação. Se você sentiu algo especial neste instante, saiba que Deus está te tocando. Não deixe essa chama apagar. Continue buscando, orando, lendo a palavra e vivendo na presença dEle.